Viva você! Boa noite a todos. É com muita alegria hoje que eu começo essa nossa live para falar desse assunto tão essencial a todos nós, que é como blindar a mente das nossas crianças, que eu convido o professor Marins, uma pessoa que eu admiro já há muitas décadas, para participar dessa live. O professor Marins, ele é uma pessoa com uma capacidade enorme de compreender o ser humano e a sua inserção no mercado, na vida, no trabalho, até porque ele e uma pessoa que tem uma expertise muito grande nesse cenário, não só brasileiro, como pelo mundo aí, conhece demais as pessoas, não só em casa, como também no trabalho. Bem-vindo, professor Marins, muito grato aí pela sua participação, para a gente falar de uma situação tão essencial ao mundo, que é blindar a mente das crianças contra os vícios. Eu que agradeço, Davi. Você sabe que eu sou seu fã número um, né? Há muitos anos também. Você sabe que a gente já fez muita coisa junto, né? Eu acho que você já esteve aqui em casa, né? Na fazenda várias vezes, aqui na Antropos. Então é um prazer muito grande, né? Estar aqui com você e parabéns por esse trabalho maravilhoso que você faz, que é a história do menino do cabelo azul, né? Que é também uma. Você cada hora se reinventa, né? O que eu acho muito bonito, né? Aquele quem mexeu na minha deprê, né? Olha, eu já dei, já emprestei, já pus, olha que beleza. Então é um super de um livro que eu recomendo para todo mundo, né? Sempre estou recomendando você. E aquela live que você fez conosco na fundação, né? Aquilo também teve uma repercussão muito grande. E agora eu quero, através da fundação, também divulgar esse seu projeto aí, esse seu programa do menino do cabelo azul, né? E os amigos todos, o Muriçoca e todo mundo aí. Tá? Isso, Atos, o menino do cabelo azul. É isso aí mesmo, então. Sabe que eu tirei do armário, que fica muito bem guardado, a caneca do programa do Jô Soares, que o senhor também teve lá, e eu falei, não, eu vou conversar com o professor Marinho, merece É, ter uma caneca de peso para falar contigo. Daí a mulher se bateu, tá. lavou, tomando água na canequinha. Não, aquele seu programa foi incrível também, foi muito bom, muito Então, bom. muito bom. Professor Marins, eu gostaria, antes de mais nada, da gente conversar sobre a questão desse programa. Eu gostaria de ouvir de ti como que você vê a questão, né, dos próprios funcionários, que hoje em dia sabe que existe a questão do vício, que extrapola as fronteiras. Como que você vê um funcionário, não só na dicção dele, mas com relação à preocupação dele com os seus filhos? A gente sabe, né, de uma maneira popular, que para uma mãe e um pai estar tranquilo trabalhando, ele tem que sentir que teu filho, que os filhos É. estão seguros em casa sem usar drogas. Como que é hoje esse cenário no meio corporativo, quando os funcionários às vezes deixam de ir trabalhar, chegam atrasados, em razão da adicção, do vício dos filhos? Olha, Davi, só para você ter uma ideia, todas as pesquisas modernas, todas elas atuais, dizem que o que mais tira o sono de um executivo, de um trabalhador, é como conciliar trabalho e família. Esse, em primeiro lugar, disparado. Inclusive, a Universidade de Navarra
nós fizemos com eles uma pesquisa aqui no Brasil. Eles têm lá um centro no IESE, né, em Barcelona, um centro que trabalha com conciliação, trabalho e família, uma coisa muito interessante. Tem uma professora, Núria Cintilha, que é especialista nisso. Inclusive, esse programa se estendeu para os Estados Unidos, para todos os países. Agora, então, essa é a maior preocupação. Por que maior preocupação? Porque tanto o pai como a mãe, eles estão vendo, estão sentindo na própria carne, né? Essa é a grande verdade, né? Que a ausência deles, os pais ausentes, estão levando os filhos para os caminhos mais indesejados possíveis, né? Quer dizer, e eles não têm mais quase que acesso aos filhos, isso que eles dizem, quer dizer, é mais uma escola cada vez mais em tempo integral, quando não é em tempo integral, acaba ficando em tempo integral, né? Porque o filho acaba indo à tarde jogar bola não sei onde, quer dizer, ou seja, não tem mais aquela... E eu, como antropólogo, deixa eu contar uma coisa para você, eu acho que um dos grandes problemas que aconteceram, né, foi a ausência de comer juntos, né? Pra você ter uma ideia, na antropologia você vê todos os valores, conceitos, toda a história, todos os ritos são passados na hora da refeição, né? Pode ver, a gente, quando eu que sou mais velho, né, você lembra que na hora da refeição que seus pais diziam para você, olha, pegue direito no garfo, né? Não coma de boca aberta, e você falava aquela professora burra, não fale mal da professora, né? Você, enfim, os valores e a própria história da família, né? Esse guisado é uma receita da sua avó, né? Isso acabou, né? A geração micro-ondas, né? E televisão e redes sociais, acaba, cada um esquenta o seu prato e vai comer na sua hora e no seu canto. Então, na pesquisa que eu fiz com pais, eles falam, raramente a gente tem uma refeição com filhos hoje. Quer dizer, então, falta a oportunidade física de você conversar, passar valores, passar histórias de família, etc. Teve uma mãe que me disse, não, eu levo meu filho na escola de manhã, de carro, e aproveito para conversar. Você imagine, ela no trânsito, a criança... Daí eu falei para ela que isso, né, me desculpe, mas... E ela falou assim, olha, professor, um dia até um carro me fechou, eu falei um palavrão e o menino atrás falando, o quê, mãe? O que foi que você falou para mim? Não é para você, é para aquele desgraçado lá. Quer dizer, então, acabou. Então, eu recomendo, né, em todas as oportunidades que eu posso, pelo menos num domingo, ou pelo menos um jantar, pelo menos né, reunir a família. Pode ver que as avós ainda têm tentado fazer esse papel, né? Mas então, é isso que você falou, é verdade. Quer dizer, então, os pais, né, os colaboradores nossos nas empresas, são pessoas ansiosas, né? A mãe muito ansiosa, porque ela está aqui, ela não consegue focar no que ela está fazendo, ela está imaginando onde seu filho está, né? Com quem ele estará. E o pai menos, né? Porque sabe que em porta de presídio você só vê mãe, né? Não vê pai, né? Então a mãe realmente é muito mais voltada, né? A essa a preocupação, mas elas não têm mais cabeça. De repente, você vê, elas vão para o banheiro para chorar, para tentar
com o celular, tentar descobrir onde está o filho, né? Onde que ele está. Então, daí vem uma geração que as avós é que estão tomando conta. Né? Eu conheço escolas, por exemplo, que não fazem mais reunião de pais, faz reunião de avós. Né? E daí, o que os avós dizem? Mas eu não posso fazer nada, eu não posso falar nada. Quer dizer, então, esse esgarçamento do núcleo familiar é interessante, porque quando a pesquisa mostra que o que mais tira o sono é como conciliar trabalho e família, e não é só no Brasil, quer dizer, no mundo inteiro, né, você vê que existe essa consciência. Né? Mas, agora, como fazer? Como você sempre diz nas suas lives, quer dizer, as pessoas se endividaram muito. Né? Então, tem que a mulher trabalhar loucamente, o homem trabalhar loucamente, né? Não pode perder nenhuma oportunidade de promoção, de coisa, né? E aí a coisa se complica. Né? Então, é isso que eu noto. Né? E em cima disso que você colocou, né, eu sempre brinco, né, até Schopenhauer já falava, o ser humano ele vive muito em cima da ansiedade do ter e o tédio de ter. Né? E nisso as pessoas sofrem. Recentemente, professor Marinho, saiu uma pesquisa de uma Universidade de São Paulo em que eles estudaram os últimos 30 anos a repercussão dos programas de prevenção de álcool e drogas em 30 e poucas escolas no estado de São Paulo. E o resultado, né, a gente já pode imaginar, foi um fracasso total. Esses programas que eu acompanhei desde a época da minha formação, que é drogas, estou fora, diga não às drogas, essas campanhas que o governo fez nessas décadas. E, baseado nisso, né, eu apresento para o professor agora, que já conhece uma boa parte dele, para todos que estão nos ouvindo, qual que é a maneira, a metodologia que a gente pode empregar para nossas crianças, para que a gente possa blindar quando eles se tornarem adultos. Eu digo que nós não podemos nunca perder a esperança, você fala muito disso, né? Esperança vem do verbo esperançar, né? A gente tem que ter, de ir atrás, de correr atrás. E é nisso que se baseia esse projeto, muito singelo, muito simples, em que a proposta é o quê? A gente criar um super-herói de carne e osso. Não um super-herói que voa, que tenha asas. Quando a gente era criança, a gente vinha o super-herói, super-homem, Homem-Aranha, o He-Man. E a criança, ele quer ser o vitorioso. Ele nunca quer ser o perdedor. Então, por que não um super-herói em que seus superpoderes esteja na fé, sem dúvida nenhuma, mas no sorriso, na boa vontade, na empatia e na vontade de ajudar. E quem tem isso latente são as crianças. Então, para isso, né, se criou o quê? Esse super-herói, né, o menino do cabelo azul, que é o meu filho, que é os seus filhos, os seus netos. Todas as crianças podem ser esse super-herói que vão lutar contra o poderoso Mé, o chefão de todas as drogas do mal. Eu estou sendo muito questionado quando eles colocam por que o poderoso Mé é o chefão e não o crack, a cocaína. Vou resumir para dizer para vocês o seguinte: 10% da população é dependente de álcool, 30% da população abusa de álcool. Se a gente for estudar a repercussão do álcool em hospitais, ele ocupa metade dos leitos hospitalares, mais de 90% das agressões familiares, domésticas. Então, o álcool, ele é o poderoso, né? Sem dúvida nenhuma, é o grande poderoso. Athos, ele se junta com seus amiguinhos e a estratégia deles é muito simples. Não é guerra, simplesmente a união, é o ouvir. E através de histórias, eles vão lutar contra todos esses personagens. O poderoso Mé, a pó de arroz, que representa a cocaína, o low crack, que representa o crack, o fininho, que representa a maconha, e todos esses outros personagens que representam as drogas. Mas um detalhe muito importante, não é que nós vamos falar para a criança de drogas. Não.
A gente vai contar histórias. Através dessas histórias, eu vou dar um exemplozinho aqui de 1 minutinho de como são as histórias. Do cabelo azul. O chamado divino. Era uma vez um garoto chamado Atos. Ele tinha olhos grandes e brilhantes, cabelos azuis que pareciam feitos de algodão doce. Era estava com um sorriso no rosto. Atos tinha um amigo muito especial, seu anjinho da guarda, a quem chamava de Anjinho Muriçoca. O anjinho pequeno, com asas brilhantes, para proteger e orientar Atos. Certo dia, enquanto Atos e o anjinho Muriçoca brincavam no parque dourado, desceu e envolveu os dois em algo extraordinário. Era Deus, com uma voz suave e amorosa, que ressoou em seus ouvidos e disse: Atos, anjinho de soca, tem uma missão importante para vocês. O mundo Zumé, o grande chefão do mal, está tramando algo terrível. Exército de garrafas malignas, ele planeja o mundo para as pessoas em robôs. E os adultos, elas estão disfarçadas entre nós. Atos e o anjinho Muriçoca presos, mas determinados a ajudar. E vocês são as únicas esperanças de ter o plano do poderoso, né? Com amor e coragem, vocês poderão enfrentar esse desafio e proteger dessa terrível ameaça. Não percam o próximo de Atos, o menino do Aí o que nós temos? São histórias, Marins, de 1 minutinho. Por que a gente optou dessa maneira? Primeiro, pela complexidade de fazer um desenho com uma equipe grande e demora um tempão para fazer 1 minuto. Mas também pela questão tempo. Os pais não têm tempo. Então, o que a gente imaginou para se tornar algo prático? Então, através de um vídeo de 1 minuto, que pode ser distribuído através de grupos de WhatsApp, através de escolas, escola dominical, através de uma empresa que encaminha para todos os funcionários que tenham filhos. E o pai vai receber aquele videozinho de 1 minuto e vai ter, de repente, aquele minuto que ele nunca tem com o filho, né, vendo esse vídeo. Vai receber também um material dessa mesma história em formato de livro, e de início vai ser formato digital, até futuramente ser um livrinho mesmo. E no final sempre vão ter 3 perguntinhas, para que o pai e o filho, a mãe e o filho, a avó e o filho, o professor e o filho, possam ter um pouco de interação e a criança também trabalhar o que a gente chama de interpretação de texto, ou seja, ela entender o que está acontecendo. As histórias não são para falar que a droga mata. As histórias são assim, um campeonato de bicicleta, jogo de futebol, e aí foi o fininho, o poderoso Mé, e tentaram amarrar as bicicletas para ganhar aquela competição. E aí Atos, junto com o Anjinho Muriçoca, conseguem desvendar o plano maligno e o bem vence o mal. Essa é a proposta do programa. Eu lembro, professor Marins, na minha época de faculdade, eu tive uma única aula sobre dependência química. E olha que interessante, e é um fato. Essa aula demonstrou o seguinte, que um produto A com cerveja dá um barato. Se eu usar um remédio XYZ com outro remédio, dá um outro barato para a cabeça. E foi uma enxurrada de alunos experimentar. O que eu quero dizer com isso? Que eu sempre fui avesso quando era chamado para dar palestras em empresas sobre prevenção de drogas e ficar lá fazendo como se fosse um cardápio de drogas. Isso não dá resultado algum. Muito pelo contrário, isso estimula. Quer dizer que se eu misturar éter e cloroforme, eu vou fazer tal coisa. Então, não é por aí o caminho. Por isso que a metodologia para a criança, né, baseia-se na questão da identificação. E a criança, ela quer ser um herói. Ela quer ser um herói. Hoje, as nossas crianças estão entregues, né, a maioria sozinhas
via celular, via tablet, via computador, vendo desenhos que estão, na verdade, só fomentando um comportamento destrutivo, junta com as músicas, nós somos o que consumimos, junto com as músicas, estou sendo aqui piegas, um moralista da história, mas hoje a nossa criança ela está consumindo um lixo cultural. E a tendência vai ser o quê? Uma criança nem amanhã. Então, recentemente a gente viu a Alemanha descriminalizando a maconha. Essa semana, hoje, até uma coisa bem chata, na França, o aborto entrou até na Constituição. Né? Então, os valores de vida estão se perdendo. Não vou entrar aqui em teoria de conspiração, mas o que eu posso fazer para blindar a minha criança? Então, essa é a proposta desse programa, que já existe há 3 décadas, professor Marins. Desde quando eu fui fazer dependência química em Porto Alegre, eu trabalho nesse programa. De algumas tentativas de fazer esse programa entrar no mercado, e hoje, com a facilidade do digital, com a facilidade de fazer um material um pouco mais atrativo para a criança, a gente está conseguindo fechar a primeira temporada, que são 30 capítulos, com 30 livros, para ser distribuído gratuitamente para qualquer grupo de pai, mãe, de escola dominical, de empresas que queiram implementar isso para blindar as crianças contra os vícios. Não, maravilha. E tem uma coisa, né? Todos os estudos mostram que mesmo os adultos hoje não é mais leitura, não é mais só material, é muito mais por imagem, por vídeo, E outra coisa que você fez muito bem, quer dizer, tudo muito curto. Eu vejo os meus vídeos, por exemplo, aquelas pílulas que eu faço, né, 1,5 minuto, máximo 2 minutos, elas têm visualização. Quando você manda de 21 minutos, daí não há quem assista, né? Então, isso vai ter uma... Agora, é claro que você sabe melhor que eu que demora, né? Que vai ter... Mas você vai ver que tem uma hora que tem aquele famoso clique, né? De repente, uma coisa qualquer, um gatilho qualquer faz com que aquilo, com que o programa se expanda pelo Brasil inteiro, né? E eu tenho certeza que vai ser um sucesso, né? Nós, por exemplo, estamos dispostos, né? Nossa fundação, eu pessoalmente, né? Eu já mandei, por exemplo, aquele vídeo que você fez no YouTube em fevereiro agora, né? Sim. Explicando o programa. Nossa, eu mandei para muita gente, né? Mandei para eles conhecerem o programa, conhecerem a ideia. E outra coisa, né? O meu último livro, que é aquele livro que fala de ética, virtudes e valores, e que a gente procura desmistificar a ética, porque a ética é a moral na prática, né? Então, o que é de fato? Porque nós estamos, o Davi, num mundo muito abstrato e abstracionista, né? A gente só fala, né? Eu amo a juventude e não faço nada por jovem nenhum. Eu amo a infância, né? E não faço nada por criança nenhuma, né? Então, são todos termos assim, ética, governança, né? Enfim, a gente não... O livro meu, a ideia dele foi o que é ética, virtudes e valores para telefonista, para o motorista, né? Porque, na verdade, nas empresas, o que eu vejo, aquele monte de quadrinho com missão, visão, que são todos iguais, né? Dar retorno para o acionista, produto de qualidade, serviço de qualidade, respeitar o meio ambiente. Eu nunca vi uma missão que seja dar prejuízo para o acionista, maltratar funcionário, maltratar cliente, danificar o meio ambiente. É tudo igual. Agora, quando você pergunta para a pessoa concreta, né, o que é aquilo, o que é a ética, o que é... Ele não sabe dizer. Não sabe uma recepcionista dizer. Da mesma maneira, os pais estão absolutamente perdidos. Eles sabem que eles têm que
blindar os seus filhos, mas como fazer isso? Quer dizer, ele não sabe o como fazer. Então, eu acho que é tudo muito abstrato, tudo muito... E esse seu programa, eu acompanhei, né? O Mel Lobão, o Mecha, o Inho, o Juji... Eu achei bom a Jujinha ser viciada em açúcar, né? Quer dizer, essa coisa toda, né? Que é toda... É todo um... Eu acho que o conceito de todos os personagens, né, eles são alicerçados em valores, né, em princípios e valores. E é isso que precisa. Eu acho que a gente tem que discutir isso claramente, com os pais de uma maneira muito clara. E com todo mundo, porque não adianta, não adianta mais punir, não adianta falar que, como você sempre fala, né? Álcool mata, não sei o que mata, não sei o que, mas fala assim, mas eu quero mais é morrer, eu não tenho. O que? Não sei nem o que eu estou fazendo na vida, assim que é bom mesmo, assim eu morro logo. Quer dizer, então tá uma situação difícil. Eu tenho escrito, você me acompanha, né? Quer dizer, né, essa epidemia de ansiedade que eu vejo, né, nas empresas, todo mundo absoluto, ninguém mais presta atenção no que está fazendo, ninguém mais tem paciência, aquelas virtudes da paciência, né? Agora, por exemplo, né, eu escrevi foi esta semana, né, que saiu a diferença entre perseverança e teimosia, quer dizer, ou a pessoa é muito teimosa, né? E tudo mostra que ela está no caminho errado e ela persevera, ela continua, ou então é o contrário. Tudo ela acha que é teimosia e desiste de tudo na primeira semana. Quer dizer, ela não consegue enfrentar desafios, não consegue enfrentar, não tem resiliência, né? Então, e tudo isso você sabe que eu tenho aquelas 10 dicas para um jovem vencedor, né? E eu digo aqui, a oitava dica é: não use nem se envolva em drogas, né? Para isso, escolha seus amigos. Não ande com pessoas que não vão agregar nada à sua vida. Resista às maneiras fáceis e falsas de ser feliz. Porque quando nós fizemos uma pesquisa da Fundação e perguntamos, né, para jovens o que você quer ser, a resposta foi: eu quero ser rico, famoso e invejado. Né? As moças falaram: eu quero ser rica, famosa e invejada. E eu até disse assim: não tem problema nenhum isso, está ótimo. Agora, como é que você vai chegar lá? Daí, assim, a resposta, Davi, deles foi assim: como assim? Eu falo: não, como assim? Você quer ser rico, famoso e invejável. Tudo bem, não tem nenhum problema, não sou contra São isso. seus valores. Agora, como é que você vai chegar lá? Ele falou: como assim? Quer dizer, como assim? Como é que você chega? Né? Então, essa coisa dos caminhos, né, muito fáceis, pais. E depois, né, como antropólogo, eu vejo o seguinte, Davi: o problema é que são famílias muito pequenas, às vezes de filhos únicos, que não aprenderam duas coisas: a ter dissabores, né, e a negociar. Porque quando você tem mais irmãos, você tem que negociar a hora do banho, você tem que negociar, né, você tem que negociar a coxa do frango, você tem que, né, você sempre aprende na prática. Negociar, que eu digo entre aspas, a conversar, a fazer acordos, né, a ver que tem gente que pensa diferente de você e você vai ter que fazer alguma coisa, né? E outra coisa é de sabores. Você é filho único. Quem tem, né, essa gente, filho, não tem o dissabor de ver um sabonete com o cabelo da irmã, né, e que você não gosta, aquela pasta de dente, né, que o seu irmão ou sua irmã amassa de tudo que é jeito e você gosta dela. Bem, quer dizer, você não tem dissabores. Os pais fazem tudo que você gosta, tudo que você quer.
E olha, deixa eu contar uma coisa para você que acho, não sei se você já ouviu falar isso, mas é muito interessante. A Roseli Saião, que é uma psicopedagoga muito importante, ela pegou uma pesquisa dos anos 70 da Universidade Federal do Rio de Janeiro, de uma professora com os pais perguntando o que você mais quer para o seu filho ou filha. E a resposta maior, né, com mais de 80%, foi: eu quero que meu filho ou minha filha seja uma pessoa de bem. Essa era a resposta. Ela pegou a mesma pergunta e fez agora, nos anos 2000, agora, depois dos anos 2000. E a resposta foi assim: eu quero que meu filho, minha filha, quero que seja feliz. Não é uma pessoa de bem, eu quero que seja feliz. Agora, você é psiquiatra, você sabe, me diga uma coisa, o que é uma criança de 8 anos ser feliz, de 12 anos? Quer dizer, se o meu objetivo é fazer uma pessoa de bem, eu sei os nãos que eu tenho que dizer, eu sei os limites que eu tenho que pôr. Agora, se o meu objetivo é fazer aquela criança feliz, ela está indo para uma balada que eu sei que ela não devia ir, com amigos que eu sei que não agregam nada, mas se eu disser não, vou fazer ela infeliz. Então, fica essa permissividade incrível em função do que eu quero para o meu filho, eu quero que seja feliz. E outra coisa bem da antropologia é que os pais, a gente tem a tendência a dar para os filhos da gente aquilo que a gente não teve, e não dar o que teve. Então, eu conheço muitas pessoas, né, boas na vida, que dizem: eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei. Meu pai foi muito bravo, muito exigente, eu tinha que arrumar minha cama, eu tinha que guardar os brinquedos. O que eu sofri, eu não quero que meu filho... Eu falo: mas é graças a isso que você é a pessoa que você é hoje, meu querido. Quer dizer, agora... Então, esse mal que os pais estão fazendo para os filhos, nessa permissividade, que faz crianças, que faz adolescentes e adultos sem resiliência nenhuma, né? Sem limites, quer dizer, então, infelizes, né, André, né, Davi? Eu vejo, por exemplo, em pessoas são infelizes, porque elas não conseguem. A primeira pessoa que vai dizer não para eles é um patrão, né? E aí a porrada é grande e eles não aceitam, né? Aí não Você falou aceita. agora. Você viu agora? Você viu a pesquisa mostrando nos Estados Unidos, agora, nos Estados Unidos do Brasil, que na entrevista de emprego, os pais estão indo junto com os filhos. Gente, mas o que é isso? E agora nós tivemos uma clínica de gestão, o sujeito contou que na empresa dele está acontecendo isso. Na prefeitura, ele é de uma prefeitura, ele fala: nós vamos fazer alguma... o filho... Então, eu falo para os pais: não, você tem que ficar para o lado de fora. E quem responde todas as perguntas é o pai ou a mãe, não é a pessoa. Né? A pessoa que está ali para buscar um emprego, o pai que responde, a mãe que responde. Né? Então, você vê... Vendo, né? O resultado a gente está vendo. A gente estava falando essa questão do não, né? E esses dias eu tive com meu filho, e eu sempre ensino a questão do... A vida é conforto e desconforto. A vida é conforto, isso é desconforto. Aí a gente teve um dia que foi um dia muito gostoso, ele pedalou e tal, no final da tarde, pai, vamos comer um hambúrguer? A mãe estava na faculdade e tal, e a gente foi comer um hambúrguer. Ele falou: pai, a vida é conforto e desconforto, mas hoje foi só conforto. Eu achei muito engraçado a percepção. Não, mas agora, você quer ver uma coisa? Eu tenho feito algumas tertúlias, que a gente chama, né? Algumas conversas, né? Com jovens, bem jovens, quase, né? Até pré-adolescentes. E mostrando para eles querem saber o que é antropologia, né? Como é que é,
querem ver negócio de carreira, aquela coisa. E eu digo para eles o seguinte, olha, uma das coisas que a gente tem que entender são diferenças fundamentais da vida. Por exemplo, eu falo, olha, há uma diferença fundamental entre necessidade e desejo. Necessidade é aquilo, já dizia Aristóteles, sem o que eu não vivo. Né? Comer, beber líquido, dormir. Ah, eu não preciso tomar líquido. Se você não tomar líquido, você morre. Né? Eu não preciso dormir, quer dizer, eu não preciso comer. Quer dizer, e o Aristóteles dizia que as necessidades, na verdade, cabem nos dedos de uma mão. Né? Hoje você pode ampliar isso. Eu necessito de energia elétrica, eu necessito de acesso às redes sociais, tudo bem, mas não chega a 30, a 20 coisas. Agora, desejo não é necessidade. Então, necessidade é sem o que você não vive. Então, você falar, por exemplo, se eu não for para Disney, eu morro. Não, você não morre se não for para Disney. Se eu não comprar esse tênis, eu morro? Não, você não morre. Isso é desejo, não é necessidade. Não é? Se eu não comprar essa bolsa, eu sei lá o que, eu morro. Então, a confusão de necessidade e desejo, em que a sociedade transformou todos os desejos em necessidade, né? E daí, quando você discute isso com as crianças mesmo, pré-adolescentes, eles começam a entender. Ah, então tal coisa é mesmo, né? Não é necessidade, é desejo. Eu falei, então, e o desejo você manda, depende de você. Necessidade, não. Daí eu explico, é a mesma diferença entre ofensa e dano. Né? Dano, eu infrinjo em você. Se você é uma bailarina e eu quebro os seus pés lá, através de um trança-pé, sei lá, ou se você é uma pianista e eu bato forte na sua mão lá e quebro o seu... Você não pode tocar, você não pode dançar. Eu infringi você um dano, tanto é que eu tenho que indenizar você pelo tempo que você não pôde fazer. Então, dano é uma coisa que não depende de mim. Alguém infringe um dano em mim. Ofensa, não. Ofensa depende de mim. Me chamar de gordo, feio, baixinho, isso não é dano, isso é ofensa. Né? Tem uma história do maestro von Karajan, que ele conta que ele estava indo numa esquina cega e ele trombou com uma pessoa e a pessoa falou para ele, imbecil, imbecil. Ele falou, muito prazer, von Karajan. Né? Seu nome é imbecil, meu nome é von Karajan. Quer dizer, ele transforma, vamos dizer, uma ofensa numa não ofensa. Né? Tem a história daquela mulher indo numa estradinha de sítio e ela, quando cruza com outro carro, o homem do carro fala, vaca, vaca, vaca. E ela, indignada, grita, porco, porco, porco. 100 metros depois, ela bateu numa vaca. Quer dizer, ele não estava chamando ela de vaca, estava querendo avisar que tinha uma vaca. Quer dizer, o que aconteceu, Davi? Nós estamos transformando hoje toda ofensa em dano. Pode ver, a gente... Não, é como você fala, não tem mais tristeza, é tudo depressão. Eu me lembro, eu era criança, né, ia na casa da minha avó, os filhos dela falavam, não ligue para a vovó está triste hoje. Por que ela estava triste? Era aniversário da morte do marido, sei lá. Ela é triste porque morreu uma amiga dela. Ela está triste. No outro domingo ela estava normal. Hoje não, já tem que dar remédio. Hoje já tem que dar um antidepressivo para ela. Quer dizer, nós acabamos com a tristeza. Eu não vejo maior tristeza do que acabar com a tristeza. Você não tem mais direito de ficar triste, sabe? Então, a sociedade, quando você explica isso, até para pré-adolescentes, eles entendem, porque eles estão sentindo isso na sua casa. Né? Eles sentem no dia a dia,
sabe, essa história do bullying, você não pode falar nada do politicamente correto, né, a pessoa vive pisando em ovos, então daí ela se autocensura em tudo, porque aí, pelo dedo, você conhece o gigante, né? Se eu não posso falar isso, talvez eu não possa falar mais aquilo. Então eu escrevi um texto falando uma geração sem boca. Ninguém fala mais. Por que não fala? Não fala porque eu não quero correr risco. Então, qual é a sua opinião? Não tenho. Qual é a sua opinião? Não tenho. Você fala, mas você não tem mesmo ou você não quer expressar a sua opinião? Falou, não sei, melhor não tenho. Quer dizer, então... Isso aí. Não é? E vivemos limite de tolerância à frustração baixo, né, com isso. Então, e afeta totalmente a personalidade. Aliás, professor, sabia que para você ser um dependente químico, você precisa de uma tríade. Né? Essa tríade é composta de... Olha que interessante isso. Até eu estava para falar que faz parte do programa. O tipo de droga. Então, vamos dizer o seguinte, a pessoa entrou em contato no carnaval com o cheirinho da Loló, lança perfume. A probabilidade de você ser viciado em cheirinho da Loló, lança perfume, vamos dizer que é um grau 1, perto da cocaína, que é 7, do crack, que é 8, 9, da heroína, que é 10. Então, o tipo de droga influencia nesse tripé da dependência. A outra ponta desse tripé é o meio geográfico onde você está. Então, vamos dizer assim, você mora numa região portuária, você mora em São Paulo, você mora num local onde tem muito acesso a muito tipo de droga, você tem muito mais chance de ser um viciado do que aquela pessoa que mora lá no Tibete, lá no monte, no alto, que nem chega oxigênio direito, de tão rarefeito que é tudo lá. Então, esse seria o segundo ponto. E o terceiro ponto é o tipo de personalidade. E olha que importante isso, porque a gente não tem como atuar nos tipos de drogas. Então, por aí. A gente não tem, porque seria uma questão governamental, política, policial, a gente restringir a droga geograficamente falando. Né? Então, não compete a nós. Mas a gente pode trabalhar nessa ponta do tripé, para que ela não se sustente, o tipo de personalidade. E se a gente pegar, exemplo, vou pegar aqui a personalidade dos amiguinhos do menino cabelo azul. A gente tem o Inho, que é filho de pai alcoólatra. Então, ele já tem uma predisposição, porque a gente sabe que filhos de pais alcoólatras têm uma grande predisposição, uma tendência de serem alcoólatras, ou de se casar com alcoólatras. Isso é estatística. A gente tem a Jujinha, que é uma menininha meio gordinha, que sonha ser magrelinha, e ela faz de tudo para tentar ser magrelinha. A gente tem o Lobão, usando um termo chulo, que é aquele porra louca que, para aprender, ele tem que botar o dedo na tomada. Então, é uma personalidade preocupante, né? Que a gente chama que é aquela personalidade desafiadora. E uma outra personalidade preocupante é a do Mé, que é o Maria vai com as outras. Ele não consegue ter uma opinião, sabe? Tipo, vamos para a direita? Vamos para a esquerda? Vamos comer? Vamos. Não vamos comer? Não vamos. Vamos pular o rio? Vamos. Então, com isso, a gente pega as principais personalidades nesse tripé com a pretensão de blindar essas crianças, né, com relação aos vícios. E a metodologia é o quê? Quebrar a perna desse tripé. Não posso agir no tipo de droga, não posso agir na polícia para reprimir essa droga, mas eu posso trabalhar a personalidade dessa criança. E olha, você sabe que em antropologia, não sei, na psiquiatria, não sei, mas a gente fala que personalidade é a resultante de temperamento, mais caráter, mais meio ambiente, que vai dar a personalidade, né? Personalidade que vem da máscara grega, persona, né? Aquela que vai dar você. Olha, o temperamento é aquele, né? Um temperamento mais introvertido, isso você sabe muito melhor que eu, né? Quer dizer, temperamento é uma coisa que praticamente você nasce com ele. Você é assim, uma pessoa tímida, uma pessoa, né, mais extrovertida, mas enfim.
Agora, o caráter é a sua formação, sabe? É aquilo que eu falei, é o que foi passado para você, que eu nas tribos primitivas vejo, que é passado toda tarde na praça da aldeia, onde os mais velhos contam as histórias todas, mitos, ritos e histórias mesmo verdadeiras para as novas gerações, que vai formando o caráter, né? Que vai formar esse caráter, ele é formado. Então, aí entra a ética, as virtudes, os valores, e mais o meio ambiente, que você também não manda muito, né? Mas você pode controlar esse meio ambiente, falar, olha, cuidado com quem você anda, olha, não vai em tal lugar, né? Os pais, por exemplo, olha, eu vou tirar meu filho dessa escola e colocar numa escola onde né, se respire mais valores, né, mais virtudes, onde se discuta alguma coisa. Você pode, na verdade, trabalhar, né, nesse... Isso que vai dar a personalidade. Então, é importante você reconhecer, como você fala muito bem nas suas... Até no Atos, lá no cabelinho, quer dizer, você tem que reconhecer qual é o temperamento do seu filho e ver se ele é mais vulnerável ou não a opiniões alheias, se ele é mais... Então, no caráter, você formar assertividade, por exemplo, né? Você permitir que o filho tenha opinião, porque o que acontece, e você sabe disso muito melhor que eu, né? Chega na adolescência, os filhos começam a ser muito críticos dos pais, né? Porque veem que os pais são muito, os adultos, né? Muito incoerentes, né? Eu estou falando mal do Davi aqui, né? Para todo mundo, falando que eu odeio o Davi, toco o telefone ao Davi e falo, ô, Davi, que prazer. Isso o filho tem vontade de matar o pai, né? Essa falsidade, né? Essa coisa que ele fala, meu pai é um falso. Ele vai repetir esse comportamento lá na frente, mas eu digo, mas isso não é explicado para o filho. Não é? Então, essa coisa toda é que eu digo que faz falta nas longas conversas, né? que se tinha antigamente ao lado de uma fogueira. Antes, você lembra que tinha o escaldapé, né? Antigamente, que ficava todo mundo com o pé na bacia, na água quente, ali conversando, tocando uma viola. Isso não vai voltar, isso não tem mais. Agora, a gente precisa trabalhar no controle, por exemplo, desse vício terrível, né, do celular, do smartphone, né, de cada um... Eu vejo amigos nossos falam, gente, faz anos, faz tempo que a gente não faz um aperitivo dos amigos. Daí marca o aperitivo, vai todo mundo, cada um no seu celular. Eu falo, gente, se é para... nós viemos no bar para, né, ou sei lá onde, ou comer uma coxinha de frango ou alguma coisa, ou tomar um refrigerante, e todo mundo no celular podia ficar na sua casa, né? Então, as pessoas perderam a noção, né? Hoje é o que a gente vê isso, o relacionamento. Eu estava vendo o Simon Sinek lá falando sobre essas novas gerações, que eu vou até fazer uma palestra sobre a antropologia das novas gerações, né? Mostrando isso, quer dizer, as pessoas perderam a capacidade do relacionamento real, do relacionamento, elas não sabem. E outra coisa que eu noto, com isso, essas gerações mais novas estão com medo de gente. Medo de gente. Eu falo, por exemplo, para alguém, liga para o Davi perguntando, ele não tem coragem de ligar para você, manda um WhatsApp, né? Não tem coragem de falar com a pessoa, né? Pergunte lá, ligue. Não, eu já mandei um WhatsApp, já mandei um e-mail, sei lá, já fiz um direct para ele. Quer dizer, mas você ligou para ele? Não, as pessoas têm medo de gente, medo de enfrentar pessoas. Você sabe que
Eu fiz um trabalho com essas call centers, por exemplo. O maior problema da nova geração é que tem medo de gente. Se o sujeito fala alguma coisa a mais, ela fala, não, tá bom, desliga, não tem... Quer dizer, isso tudo, vamos ver o que vai dar lá na frente, mas a gente pode controlar isso, né, Davi? Eu acho que a gente não pode atuar nisso, né? não pode perder a esperança e não pode acreditar, na verdade, acreditar também em tudo que hoje é vendido. Eu sou médico, sou psiquiatra, mas já há muitos anos eu observo que aquela história que papel aceita tudo, né? Então, em que o que a ciência muitas vezes coloca aí na prática não é bem assim. Então, vamos pegar o seguinte: a educação moderna, a psicologia moderna está mostrando por A mais B que a capacidade relacional das crianças está totalmente comprometida. Então, essa educação que foi formulada tem alguma falha, e muitas falhas, né? E como que a gente pode fazer? A gente pode, né, sendo bem sucinto, tentar pelo menos resgatar a presença com a família. Então, a gente sabe, na realidade de muitas pessoas, carga horária de trabalho exacerbado, o marido trabalha, a esposa trabalha, mas tentar ter um tempo precioso, ou seja, aquele tempo em casa que seja um tempo presente com o filho, usando o teu exemplo. Como é que a mãe vai ter um contato olho a olho com o filho dirigindo a criança? Quer dizer, não tem o contato olho a olho, não tem, na verdade, a empatia do ouvir. Aliás, falando em empatia, em ouvir, professor, algo muito interessante e que também baseia-se o programa do Menino Cabelo Azul. Há uns anos atrás, não recordo agora o país exato na África, em que o psiquiatra contava apenas com 2 psiquiatras para uma área geográfica absurdamente grande lá. E ele, como é que eu vou atender toda essa população? Olha que interessante que ele fez. Ele treinou algumas pessoas que gostavam de gente a serem bons ouvintes. Serem bons ouvintes. E criou o que ele chama de Banco da Amizade. Banco da Amizade. Quem quiser colocar no Google lá, Banco da Amizade, vai ver a história desse projeto. E o que aconteceu com o Banco da Amizade? Resolveu o problema daquelas filas quilométricas de pessoas buscando tratamento psiquiátrico. Por quê? Como não chegavam no dia da consulta, eles iam para o Banco da Amizade. E nesse Banco da Amizade, as pessoas não estavam lá para dar conselhos. Aliás, fuja de um psiquiatra e psicólogo que fica dizendo case ou se separe, ou compre uma bicicleta. Não é a função de um psiquiatra, de um psicólogo, dizer o que você deve fazer. Ele tem, na verdade, que trabalhar a tua tranquilidade para você decidir. Voltando ao Banco da Amizade, olha que trabalho fabuloso. As pessoas sentavam no Banco da Amizade e falavam, e tinha alguém com um bom ouvido. Nas histórias do Menino do Cabelo Azul, ele vai criar dentro da escola o Banco da Amizade, que depois, em outros capítulos, eles vão colocar o Banco da Amizade na frente da igreja, numa praça, até que o pai resolve colocar o Banco da Amizade na frente do trabalho dele. Olha que coisa interessante. Na frente da empresa onde o pai trabalha, colocou o Banco da Amizade e iam para lá, sentavam lá, e as pessoas sabiam que quem estivesse sentado lá estaria disposto a ouvir ou alguém estaria disposto a falar. Simples assim. E só ilustrando a importância disso, professor, quando eu comecei a trabalhar como médico, foi nas enchentes de Santa Catarina em 92. E eu descobri na prática que ser médico é muito simples. Uma infecção, um antibiótico, um probleminha aqui, um anti-inflamatório. Mas o principal que as pessoas buscam, que causa dor, sofrimento, é o sofrimento emocional, é o uso de álcool, é o uso de drogas, é o desafeto familiar e não ter com quem conversar. Ou seja, o homem geralmente ele vem com a resposta pronta. Até eu sempre brinco, gente, se a mulher for falar com você algum problema, não queira dar solução, simplesmente ouça. E o vice-versa é verdadeiro também. As pessoas perdem a cada dia a vontade de
ouvir. Muito também pela questão da descarga de dopamina dos celulares. As pessoas querem, a cada instante, ver um feed diferente. Por isso que em roda de amigos a gente observa o seguinte: se eu estou conversando alguma coisa com você, 2, 3 minutinhos, aquele assunto me deixou entediado, eu já estou vendo algum meme, alguma bobicinha no celular. O ser humano perde a capacidade de ouvir. E isso representa, na verdade, a ansiedade, o que as pessoas chamam de tristeza, depressão. E é por isso que está essa proliferação, na minha opinião, perigosíssima, de tanto coach mentor, né? que dá esse palpite que você falou na vida, né? Você tem direito de ser feliz, largue a sua mulher, largue a família, vá gente, o que eu vejo, o que as pessoas vêm para mim contando que o mentor delas falou, que o coach delas falou, eu falo, mas meu Deus, você tem que denunciar na polícia, não é? Quer dizer, teve um caso, por exemplo, só para você saber, né, que chegou para mim e falou, a mulher, uma pessoa já chegou chorando, né, falando para mim que o mentor dela mandou ela queimar todas as fotografias da família dela, para ela acabar com o passado dela. Então, ela queimou todas as fotografias dos pais, dos avós, dos amigos, e daí ela entrou em pânico depois que ela fez aquilo, né? Quer dizer, não, você só tem que olhar para frente, você não tem passado, você... Quer dizer, o que tem de louco solto, dando conselho... Agora, diga, como que faz com isso, Davi? Então, a gente vive hoje uma aberração terapêutica, né? Tem uma letra do Oswaldo Montenegro que ele fala assim, a feia que quer ser Miss. A gente vive hoje uma cultura do tudo posso. Então, o baixinho acha que pode ser jogador de futebol, jogador de basquete, o gigante acha que pode ser jockey, a feia que quer ser Miss, e dizer não virou um grande desse empoderamento do tudo posso. Eu acho que está na hora da gente recapitular, na verdade, os pecados capitais, né? Porque eu acho que isso está ligado aos pecados capitais, para que a gente possa encontrar, na verdade, esse equilíbrio. E vai vencer 1 hora a live, acho que ela cai, né, em 1 hora, acho né, professor? Que cai lá, 20h58, vai cair. Acho que ela cai. E eu queria, na verdade, agradecer muito a tua participação. E as pessoas que estão nos ouvindo, quiserem compartilhar essa live, principalmente para quem tem criança, porque a partir de maio eu já vou estar disponibilizando o programa para quem quiser estar seguindo. Né? Agradeço, professor. E se o senhor quiser fazer as últimas considerações aí... E isso... olha, eu quero também recomendar todo mundo, né? A Fundação Nossa vai trabalhar forte nisso. Recomendo a todo mundo que siga o doutor Davi e vá, porque é o seguinte, é o que está fazendo falta hoje, gente. Né? É o que a gente precisa hoje de gente que trabalhe com princípios, valores, né? E essa coisa de você trabalhar a família, trabalhar, né, o que precisa ser trabalhado, que todo mundo sabe que está fazendo falta. Exatamente. E você que está em casa hoje, aproveita para ouvir um pouco mais o seu filho, a sua esposa, o seu marido, que a grande prevenção é muito simples. Basta a gente sentar, como o senhor disse no começo da live, aproveitar aquele momento do almoço, do café da manhã, do jantar e exercer a audição. Muito obrigado, e até uma próxima oportunidade. Valeu. Fiquem um abraço. Parabéns pelo seu trabalho, Davi. Valeu. Parabéns. Viu você?